Muito bem, bem-vindos de volta a este processo de instalação do Windows 8. Temos então aqui os nossos discos preparados, já fizemos aqui partições, estivemos a brincar um pouco com os nossos discos. Selecionamos então esta partição que tem os 19 GB, pronto, qualquer coisa. Nós não temos que dividir em tamanhos exatamente iguais, como poderão ver aqui. Poderemos definir um espaço maior para o sistema ou menor, dependendo das dimensões do disco rígido. No entanto, é sempre aconselhável nunca ter um espaço inferior a 40 ou 50 GB para a instalação do sistema, uma vez que nós depois utilizamos essa partição também para instalar os restantes aplicativos de software, nomeadamente o Office, outro tipo de programas. E, portanto, neste caso, como se trata de um exercício apenas para a instalação do sistema operativo, os 19 GB são mais do que suficientes. Vamos então certificar-nos que temos a partição 2 selecionada e vamos clicar em Seguinte ou Next. Okay? E a partir deste momento, o procedimento vai ser mais ou menos automatizado. Isto é, o Windows vai passar por esta fase de copiar ficheiros do Windows, que é uma fase extremamente rápida, demora apenas alguns segundos. A fase mais demorada é esta que está a acontecer neste momento, ou uma das mais demoradas, que é a recolha ou a descompressão dos ficheiros para a instalação, ok? E este procedimento vai demorar alguns instantes, ok? Como veem, está ali a percorrer um número percentual e este processo só irá avançar para o terceiro procedimento assim que chegar aos 100%. O procedimento seguinte vai ser a instalação das funcionalidades do Windows 8. Depois o quarto será a instalação de eventuais atualizações do sistema e o quinto será a finalização da instalação do sistema. Por instantes eu vou interromper a gravação deste vídeo e irei regressar imediatamente já a seguir quando o processo de instalação, neste caso deste segundo parâmetro, estiver próximo dos 100%. Então até já. Ok, estamos de volta então aqui. Passaram, no caso no meu tempo real, passaram alguns minutos. É evidente que houve aqui um corte no vídeo para que este processo avançasse já para próximo dos 100%. E, portanto, o nosso sistema operativo está a ser instalado. Eu queria chamar a atenção, enquanto este procedimento vai a ser executado, que poderá acontecer, ou irá acontecer certamente, a reiniciação do nosso computador algumas vezes, nomeadamente, ou normalmente, 2 a 3 vezes, o que é um procedimento absolutamente normal. Vamos aqui presenciar então a chegada aos 100% deste segundo procedimento de instalação. E quero chamar a atenção para quem está a fazer a instalação para um aspecto importante. Ora, reparem o que é que vai acontecer agora. Vai instalar as funcionalidades, mas queria eu então chamar a atenção para um aspecto muito importante, que é o seguinte. Quando o computador voltar a reiniciar, poderá surgir novamente aquela mensagem de pressionar uma tecla qualquer para que o computador arranque pelo CD. Ora, não deverão pressionar a tecla. Porquê? Porque nesse momento estarão a iniciar o processo de instalação novamente. Ora, como podem reparar aqui, o Windows vai ser reiniciado automaticamente. Nós poderíamos clicar em Restart Now, mas automaticamente a minha máquina vai ser reiniciada. Ok? Reparem, cá está, Press any key to boot from CD ou DVD, e eu não vou pressionar tecla nenhuma, uma vez que o processo de instalação já estava a decorrer, ok? Portanto, eu chamo mais uma vez a atenção para esse aspecto extremamente importante, que é o facto de não ser necessário pressionar a tecla para arrancar novamente pelo DVD, porque senão vamos estar a iniciar o processo de instalação novamente, ok? Ora, neste momento o Windows está então a proceder à sua instalação no nosso computador, neste caso a copiar todos os ficheiros e organizar todos os ficheiros na partição que nós definimos do nosso disco duro para a instalação do sistema. Este processo poderá ser mais ou menos demorado, dependendo dos diferentes recursos de hardware que a nossa máquina contém, nomeadamente memória RAM, a velocidade do nosso disco duro, a velocidade de leitura do nosso DVD, etc, etc. E, portanto, é um processo que tomará o seu tempo.
Normalmente o processo de instalação do sistema operativo é algo que demora normalmente mais ou menos 30 minutos, entre 30 a 40 minutos, para a esmagadora maioria dos computadores. Computadores mais recentes, por exemplo, com discos SSD, poderão ver este processo de instalação bastante mais acelerado e, portanto, poderemos estar a falar num procedimento que tomará apenas cerca de 20 minutos até estar concluído. O processo de instalação depois acarreta um conjunto de outras preocupações a posteriori, que é a necessidade de nós irmos configurar alguns detalhes. Mais uma vez, a nossa máquina virtual reiniciou, cá está novamente a informação para pressionarmos uma tecla, não vamos pressionar tecla nenhuma e o procedimento de instalação do Windows vai então continuar, ok? Não estamos aqui a voltar à estaca zero, estamos aqui ainda a deixar que o próprio sistema se encarregue de fazer as suas próprias configurações e resta-nos então aguardar até ao próximo procedimento. Eu vou aqui interromper o vídeo por alguns instantes. Assim que surgir alguma novidade, eu vou imediatamente retomar a gravação deste vídeo. Ora bom, fins alguns segundos, ou 2 ou 3 minutos, o Windows está a começar de fazer-nos algumas questões, a colocar-nos algumas questões. A primeira questão que nos vai colocar é esta, é personalizarmos o Windows. Neste caso, o Windows 8 dá-nos a possibilidade de nós podermos escolher, agora já por defeito, as tonalidades que queremos utilizar. Eu sei que aqui por baixo do A é a tonalidade por defeito, mas reparem, nós ao selecionarmos aqui diferentes tonalidades, poderemos automaticamente começar já a configurar o aspecto gráfico do nosso Windows. Todas estas operações podem ser feitas a posteriori, ok? Portanto, não há qualquer espécie de preocupação em ter agora que escolher obrigatoriamente aquilo que depois vamos ter que olhar de forma permanente. Então vamos deixar ficar aqui este espaço por defeito. O PC Name será o nome do PC que nós podemos aqui definir, neste caso PC Teste, ok? Este nome pode também ser configurado a posteriori, tem a ver com o facto de nós depois podermos colocar o nosso computador em rede. Há aqui alguns aspectos muito interessantes que normalmente passam despercebidos, que é nomeadamente aqui esta tecla em baixo, que é a tecla da acessibilidade, ok? Se eu clicar aqui, reparem o que é que vai acontecer. Eu posso ter aqui um narrador, ok? Que me vai explicar o que é que eu posso fazer. Esta funcionalidade é exclusivamente dedicada a pessoas com deficiências sensoriais, nomeadamente para pessoas cegas ou invisuais, neste caso, surdos, mudos, etc. Pessoas que têm alguma dificuldade motora e, portanto, nós temos, por exemplo, aqui a possibilidade de escolher um magnifier, ok? Algo que nos permite ver, neste caso, o ambiente maior, ok? Nós vamos aqui fechar este magnifier. Ele depois está também disponível no sistema operativo. Temos a possibilidade de escolher um narrador que nos vai lendo toda a informação que nos aparece no monitor. Temos a possibilidade, inclusive, de colocar um teclado no nosso monitor para podermos pressionar as teclas e escolher então as nossas opções. É evidente que nós não vamos aqui estar a explorar, só queria chamar a atenção para esse pormenor. Depois de nós configurarmos aqui ou personalizarmos aqui o nosso espaço, vamos clicar em Seguinte ou Next. De seguida, o que o Windows nos vai perguntar é se nós pretendemos que ele se configure de forma automática com as configurações por defeito, ok? E isso seria ou será a melhor solução para pessoas mais inexperientes na área da informática. Reparem que na utilização aqui desta tecla nós podemos sempre voltar atrás à personalização. Vamos voltar novamente aqui ao Settings. Ora, se nós colocarmos aqui Use Expressing Settings, ou usar então os valores por defeito, ou as configurações por defeito, ele automaticamente vai instalar os updates recomendados, vai proteger o nosso PC contra ficheiros que possam ser, enfim, de menor confiança.
vai criar aqui um conjunto de operações automáticas que nos poderão libertar deste fardo de termos que definir manualmente cada uma destas opções. Há aqui o Learn More About Express Settings, ou aprender mais sobre estas opções. Não vamos aqui estar a explorá-las, mas eu não vou clicar aqui no Use Express Settings, vou clicar no Customize, ok? Ou customizar ou definir as minhas próprias settings, as minhas próprias configurações. Não que eu vá alterar nada em especial, é apenas para poderem ter uma visualização do que é que acontece quando eu clico no Customize, ok? Ora, reparem, a primeira é relativamente à minha rede. Quer ou não que eu partilhe os meus dispositivos através da rede? Não, neste caso não vou querer, e tudo isto pode ser depois alterado a posteriori. Não vou, portanto, don't turn on sharing or connect to devices, ok? Portanto, não vou escolher. Depois ajuda a proteger o seu PC com updates, etc. Há aqui um conjunto de várias informações relacionadas com o mecanismo de segurança, nomeadamente o Smart Screen, o filtro de Smart Screen, o Smart Screen para o Internet Explorer, que é um mecanismo que a Microsoft criou para filtrar determinadas páginas de internet. Enfim, eu vou clicar em seguinte, vou deixar tudo isto on, que é os valores automaticamente por defeito também. Depois há aqui um Send Microsoft Info to Help Make Windows and Apps Better. Ora, isto é uma forma da Microsoft nos pedir uma certa ajuda, uma certa partilha de opinião para que nós possamos melhorar os níveis de performance, quer do sistema operativo, o Windows 8, quer também de aplicações que possam ser criadas para ele. Por defeito está off, isto é, a Microsoft dá por defeito a possibilidade de todas estas opções serem ignoradas. Se nós quisermos compartilhar a nossa experiência com a Microsoft, bastará selecionar o on, ok? Arrastando aqui ou fazendo um clique para o lado do on, e depois, obviamente, iremos ser bastante chateados com mensagens que nos pedem para preencher formulários online, etc., para passar a nossa experiência online e para enviar para a Microsoft a nossa experiência. Ora, vamos clicar em Next. Check online for solutions to problems. Ok, vamos deixar todas estas opções com o seu valor por defeito. Foi apenas aqui para vermos o que é que acontece com os settings. E agora aparece aqui um aspecto importante, e que é o seguinte: sign in to your PC. Isto é, registre uma conta para o seu PC. Ora, o que acontece é o seguinte: se nós podemos utilizar contas da Microsoft, neste caso uma conta de correio eletrónico já registada na Microsoft, ou podemos criar uma conta, se não a temos, neste caso utilizando aqui o Sign In Without a Microsoft Account. Neste caso é utilizar uma conta do utilizador offline, isto é, uma conta que vai ser só local. Se nós não tivermos uma conta de utilizador da Microsoft, podemos criar uma aqui no Sign Up for a New Email Address, ok? Neste caso nós iremos, clicando aqui, ele irá utilizar a nossa ligação de rede de internet para criar aqui a possibilidade de nós preenchermos um formulário e criarmos uma conta para ficar registada na Microsoft como sendo utilizadores do Windows 8. Ora, eu vou fazer aqui cancelar para voltar atrás. Se eu colocar aqui o meu endereço de e-mail, que também já está registado na Microsoft, atenção, não pode ser um endereço de e-mail qualquer, é um endereço de e-mail de utilizador registado na Microsoft, eu vou criar uma conta que depois me permitirá sincronizar o meu Windows com alguns dispositivos online, nomeadamente a App Store, Windows App Store, ou então o SkyDrive, etc. Ora,
Nós não temos ainda necessidade de fazermos esse procedimento. Poderemos fazer esse procedimento a posteriori, poderemos criar diferentes contas do utilizador, o que significa que nós podemos utilizar uma conta local, neste caso, escolhendo a opção criar uma conta local, ou neste caso, sign in without a Microsoft account. Isto é, utilizar ou criar um utilizador sem ter uma conta da Microsoft. E é isso que nós vamos fazer, clicando aqui, ok? Ele continua a dizer que uma conta da Microsoft que permite fazer determinadas coisas, nomeadamente download de aplicações da Windows Store, ir buscar conteúdos online automaticamente, transformar o nosso PC em blá 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 blá. Ok. E depois o local account. O que é que acontece? Nós temos sempre necessidade de criar uma conta de utilizador, seja ela uma conta da Microsoft ou uma conta local. Okay? Neste caso, a conta local, obviamente, não nos irá permitir descarregar aplicações a partir da Windows Store, mas para isso nós depois iremos ter a ocasião de criar uma conta da Microsoft, precisamente para podermos explorar a Windows App Store, okay? Ou a Windows Store. Então nós vamos criar uma conta local, local account, e para criar a conta local nós simplesmente necessitamos de definir um nome do utilizador, uma palavra passe, vamos reintroduzir depois a palavra passe e depois deixar ficar aqui um texto para que, no caso nós nos esquecermos da palavra passe, nos possamos rapidamente lembrar. Ora bem, o nosso username será, neste caso, João Ribeiro, ok? A password, vamos aqui dizer qual é, 1, 2, 3, 4, ok? Reparem aqui neste olho, se eu clicar nele, eu posso ver qual é o texto que eu introduzi. Atenção que não chega a clicar, temos que pressionar e manter o botão oprimido do rato para ver o texto introduzido. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Não é obrigatório definir uma palavra passe, ok? Nós podemos ter uma conta de utilizador sem palavra passe, mas vamos ter aqui uma com palavra passe e depois aqui no password int vamos deixar ficar sem nada. Vamos clicar em finalizar, finish, e ele diz-nos, atenção, é necessário colocar aqui algum texto para relembrar, para nos ajudar a relembrar a nossa password. Então, eu vou colocar aqui, blá, blá, blá. Ok. Serve para o exemplo. Finish. E, a partir deste momento, o nosso Windows 8 vai proceder aos ajustamentos finais de instalação. Enquanto ele procede a esses ajustamentos, a Microsoft optou por ocupar o tempo do utilizador, enquanto o Windows acaba de ser instalado, com a apresentação de algumas novidades, nomeadamente no que diz respeito à forma como nós agora temos que movimentar o rato, ok? Não se preocupem muito com estas informações neste momento, porque é sobre isso exatamente que nós iremos então explorar o sistema operativo, como navegar nele, como instalar aplicações, como executar aplicações, etc, etc. E, desta forma, temos então o nosso Windows 8 instalado. Reparem como tudo isto é novo, ok? Para quem está habituado a um sistema operativo, como é o caso do Windows 7, vai certamente chegar aqui a este espaço e vai procurar aqui por alguma semelhança e as únicas semelhanças que irá encontrar é a designação de determinados aspectos que aqui tem, nomeadamente o Internet Explorer, etc, etc. E, neste caso, finalizamos aqui este vídeo, apenas mostrando como é que é o nosso Windows 8 depois de instalado. A partir do próximo vídeo, vamos começar a explorar o Windows 8, ou melhor, antes disso, iremos depois ver também, ou entretanto, melhor dizendo, iremos ter a ocasião de ver mais para a frente como instalar o Windows 8 num sistema de dual boot, isto é, ter o Windows 7 instalado e depois instalar o Windows 8 e termos a possibilidade de escolher no momento do arranque qual é o sistema operativo que queremos usar. Neste momento temos então aqui o Windows 8 instalado e nos próximos vídeos iremos então começar a criar alguma familiaridade com as principais funcionalidades deste novo sistema operativo da Microsoft.